Olá pessoal, professor Saulo Santos aqui para resolver mais um exercício de lógica de programação com vocês. No desafio de hoje a gente vai simular 1000 lançamentos de um dado não viciado e vamos em seguida contar quantas vezes cada uma das faces saiu. Além disso, a gente vai calcular a porcentagem de cada lado gerado em relação ao total. Por exemplo, se uma das faces foi gerada 200 vezes dentro dos 1000 lançamentos, isso significa que ela obteve uma porcentagem de 20% do total. E aí, bora pegar o café e vamos colocar a cabeça para pensar. Todo o conteúdo desse canal é gratuito, então se você gosta das aulas, dá o seu like, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com seus colegas de classe para ajudar o canal a crescer. Vamos iniciar aqui pelo enunciado do exercício. Escrever um programa que gere 1000 números aleatórios entre 1 e 6, calcule em seguida a frequência relativa e absoluta de cada número gerado. A frequência absoluta corresponde à quantidade individual de cada uma das faces do dado. Por exemplo, poderíamos ter as seguintes quantidades geradas para cada uma das faces. Importante observar é que a soma das frequências absolutas resulta na quantidade de lançamentos feitos. Já a frequência relativa é calculada pela divisão das frequências absolutas pelo total de lançamentos. Por exemplo, a face 1 do dado foi sorteada 176 vezes, o que dá uma frequência relativa de 0,176. O resultado das frequências relativas também pode ser apresentado no formato de porcentagem. Para isso, basta multiplicá-lo por 100. Vamos então para o entendimento do exercício. Eu tenho aqui as variáveis inteiras declaradas. Quais são elas? Eu tenho a variável cont, que vai fazer o papel do contador. Então essa variável ela vai variar de 1 a 1000. Eu tenho aqui definido uma constante 1000, então ela controla o número de repetições do laço. E eu tenho 6 variáveis numeradas aqui de N1 a N6, que vão fazer o papel de guardar, de armazenar os valores absolutos gerados pelo nosso código. Aqui embaixo eu tenho uma variável do tipo double, que é para calcular a frequência relativa. E aqui, entre as linhas 30 e 40, eu tenho o laço de repetição que faz a geração e a contagem das frequências absolutas. Então, repare, a minha variável cont, se ela for menor que 1000, eu incremento essa minha variável cont. Aqui no switch, eu gero um número aleatório entre 1 e 6 e analiso se o número gerado foi o número 1, eu incremento a variável N1 em uma unidade e faço isso para as demais faces aqui que vão variar de 1 a 6. Terminado esse laço de repetição, eu saio dele com a frequência absoluta calculada para cada uma dessas faces. E aí, em seguida, eu apresento aqui a construção da minha tela de saída de código. Vamos analisar essa tela e a gente já parte para explicar o cálculo da frequência relativa. Tá? O que ela está gerando aqui? Ela está montando para a gente, olha só, vamos analisar aqui, a mensagem distribuição das faces do dado, está aqui na linha 42. Depois, embaixo, pula uma linha, faces, frequência relativa em porcentagem e frequência absoluta. Isso é obtido aqui na linha 44. Repara o seguinte, que aqui eu estou apresentando dois sinais de porcentagem. Para quem não sabe isso, é o seguinte, o símbolo de porcentagem dentro do printf, ele é utilizado para formatação de saída de dado, de tipo de dado. Então, quando eu coloco apenas um único símbolo, o compilador interpreta que esse único símbolo vai ser utilizado aqui para formatação de um tipo de dado, por exemplo, um int, um float ou um double. Então, quando eu quero mostrar esse símbolo de porcentagem na tela, eu tenho que colocar dois símbolos seguidos. Assim o compilador entende essa necessidade e apresenta apenas um desses símbolos. Partindo aqui para a linha 46, 47, 48, 49, 50 e 51, eu apresento aqui essa numeração. O número da face, a porcentagem relativa, já em porcentagem, e a frequência absoluta. Vamos ver aqui no código como isso é feito. Eu coloquei aqui, veja só, o número 1 fixo, o número 2 fixo, e aí em seguida eu mando imprimir aqui um double com 12 caracteres do lado esquerdo e 3 casas decimais. Na sequência, eu mando imprimir aqui um número inteiro
com 11 caracteres de espaçamento à esquerda. Observando a sequência de impressão, então eu tenho aqui como primeiro elemento um double, e esse double é justamente a chamada da minha função distribuição. O segundo elemento, porcentagem D, é um número inteiro. Ele está imprimindo aqui o valor contido em N1. Agora, vamos dar uma atenção especial a essa função chamada distribuição. Repara só, eu envio para ela o conteúdo da variável N1, envio para ela o valor da constante, que é 1000, e envio também o endereço de memória da variável frec_rel. E por que estou enviando o endereço de memória? Porque eu desejo que essa variável seja constantemente alterada à medida que eu chamo essa distribuição. Vamos analisar a função para entender o que está acontecendo. Veja só, eu tenho aqui como primeiro parâmetro a variável n, que está recebendo o conteúdo de N1. Digamos que o N1 esteja valendo 176. Max está valendo 1000, está recebendo 1000. E double está recebendo o endereço de memória da variável frec_rel. Entrando no código, o que eu faço aqui? Eu divido o número 176 por 1000, eu vou obter aqui o resultado 0,176 e eu multiplico esse resultado por 100 para transformar isso em porcentagem. Então, o valor que vai ser armazenado aqui vai ser o número 17,6%. O objetivo desse frec_rel é trabalhar como um acumulador das frequências relativas. No final, esse valor vai estar valendo 100%. Já na linha 13, o que eu faço? Eu retorno o cálculo dessa operação. 176 dividido por 1000 e multiplicado por 100. Ou seja, eu retorno para a função distribuição o número 17,6. Vamos observar de novo aqui o int main. Veja só, eu chamei a função distribuição, enviei esses elementos e ela voltou para mim com o número 17,6. Vamos executar o código para verificar a saída. Então o número não foram 176 números gerados para a face 1, e sim 156 números gerados. Então ele enviou o número 156 e voltou para mim aqui com o valor de 15,6%. Vamos analisar aqui o que acontece então com a face 2. A face 2 foram geradas 162 vezes. Então o meu código, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função distribuição, vai enviar para ela o número 162, o número 1000 e vai enviar agora para ela o endereço de frec_rel. Vamos analisar aqui então o código novamente. Eu estou recebendo aqui o número 152, aqui o número 100 e aqui o endereço de frec_rel. O endereço de frec_rel, como ele é um acumulador, eu coloco mais igual para ele acumular essa nova frequência calculada, que vai ser 152 dividido por 1000 multiplicado por 100. E eu retorno aqui na linha 13 o número 152 dividido por 1000 e multiplicado por 100. Então, a impressão aqui vai sair 15,2%. Vamos analisar o código. 15,2 não, 16,2. Me equivoquei aqui novamente. Foram geradas 162 vezes. Então, ele retorna para mim o número 16,2. O mesmo, então, vai acontecer para as outras faces, a face 3, 4, 5 e 6. Né? Vai ser gerado o número 180, ele vai retornar 18%. Só que nesse processo, ele já soma, acumula esse 18% dentro da variável frec_rel. Então, a variável frec_rel, nesse momento, ela já está valendo 15,6, somado com 16,2, somado com 18. E assim ele faz para os números 4, 5 e 6. Tá? No final, ele vai apresentar para mim aqui o valor guardado em frec_rel, que é de 100%. E vai mostrar para mim também o valor guardado na variável cont. Terminamos aqui na linha 53, apresentando aqui o valor de frec_rel e o valor de cont. E é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, mas se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários, manda seu código, eu corrijo e respondo para você.